Jesus ele foi criado ou ele é pré-existente e existe antes de todas as coisas. Nós temos no livro de Apocalipse 3,14, ali o apóstolo João vai nos dizer que Cristo é o princípio da criação, ou seja, ele é o primeiro a ser criado. É isso que o apóstolo João está a nos dizer? Bem, nós vamos aqui fazer uma exegese, um estudo, para então entendermos se Jesus ele foi criado ou ele é pré-existente e existe juntamente com o Pai. Em Apocalipse 3,14, como já mencionado, alguns podem argumentar que o substantivo arquê, do grego, que quer dizer princípio, começo, origem, etc., traz a ideia de que Jesus teve um começo, enquanto o texto o está enfatizando como o agente da criação. João capítulo 1 nos diz que por meio dele, de Jesus Cristo, foi criado todas as coisas, e que sem ele nada do que foi feito se fez, se fizera, se faria. Parece uma incoerência dizer que o substantivo arquê de Apocalipse 3,14 diz que Jesus é um ser criado, quando Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz que ele é o primogênito dos mortos, protótocos, sendo que ele não foi o primeiro a ser ressuscitado. E por que nós vemos uma incoerência? Porque quando o Apocalipse diz que ele é o primogênito dos mortos, não é em um sentido temporal, ou seja, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Já no Velho Testamento, nós vemos ressurreições. Moisés foi ressuscitado, entre outros. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Lázaro foi ressuscitado antes de Cristo morrer e ser ressuscitado. A filha de Jairo foi ressuscitada e o filho da viúva de Naim também foi ressuscitado. Assim como o substantivo protótocos não indica o primeiro a morrer, e sim que por sua morte e ressurreição, a ressurreição de todos depois e antes dele seria garantida, como no caso de Moisés e Lázaro. Assim também o substantivo arquê não diz o primeiro a ser criado, e sim o que deu início e começo a todas as coisas. Quando nós vamos para Colossenses capítulo 1, versículo do 15 ao 16, o apóstolo São Paulo nos diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, protótocos, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Se o substantivo protótocos, aqui em Colossenses 1,15, indica um ser que foi criado, que teve início, então ele não é antes de todas as coisas. Porque o versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas.
Se ele é antes de todas as coisas a serem criadas, é lógico pensar que ele não foi criado. Porque se todas as coisas foram criadas por ele, ele já existia antes de todas as coisas criadas. Logo, ele é incriado, e não teve um começo, e não tem fim. O que combina com o que Miqueias diz, que ele é desde os dias da eternidade. Se Jesus tivesse um começo, o apóstolo Paulo deveria usar então a frase: ele é antes de todas as coisas, exceto ele mesmo. Mas não. O texto de Colossenses 1:17, quando diz que ele é antes de todas as coisas, engloba tudo o que foi criado. Logo, Jesus não faz parte aqui de todas as coisas criadas. Pelo contrário, ele é o agente criador. Então, o substantivo protótokos não quer dizer um ser criado, e sim um ser que deu início, que deu começo, que deu origem a todas as coisas. O Logos, o Verbo, a palavra pré-existente, juntamente com Deus Pai, desde os dias da eternidade. Diante disso, amados irmãos, diante da exegese feita por mim, usando aqui o grego, nós então percebemos que Jesus, ele é pré-existente. Então essa ideia que algumas comunidades religiosas têm, como os TJs, entre outras, de que Jesus é um ser criado, de que ele é Deus, mas é um Deus inferior, isto não é o que a Bíblia defende. A Bíblia diz que Jesus, ele estava com Deus Pai no início da criação. Então que eu e você possamos ficar com o que a palavra de Deus diz. Assim diz o Senhor, e não com vãs filosofias e mestres, homens que deturpam a palavra de Deus. Porque é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus abençoe a todos.